Hábitos que melhoram sua vida. Quando você para de cuidar de si mesmo, você chegou até aqui hoje, e isso já diz muito sobre você. Talvez você tenha clicado neste vídeo no fim de mais um dia exaustivo, daqueles em que você se olha no espelho e mal reconhece a pessoa que está ali. Talvez esteja deitado na cama agora, com o celular na mão, sentindo aquele peso silencioso que ninguém mais percebe, mas que você carrega há tanto tempo que já se acostumou. E está tudo bem. Eu quero que você saiba, antes de qualquer outra coisa, que você não está sozinho nessa sensação. Existem milhares de pessoas, neste exato momento, sentindo a mesma coisa que você. A mesma exaustão, a mesma confusão, a mesma vontade de mudar, mas sem saber por onde começar. Respire fundo. Você está em um lugar seguro agora. Não vou te dar ordens. Não vou te dizer que você precisa acordar às 5 da manhã, tomar banho gelado e correr 10 quilômetros antes do café. Não vou te empurrar mais uma lista impossível de coisas para fazer. Já tem gente demais no mundo gritando com você, cobrando, exigindo, julgando. Aqui não. Aqui é diferente. Aqui é um espaço para a gente conversar, de coração aberto, sobre o que realmente acontece quando você para de cuidar de si mesmo. E sobre como, aos poucos, com gentileza, você pode voltar para casa, voltar para si. Porque é exatamente isso que acontece quando deixamos de cuidar da gente. A gente vai embora de si mesmo. Não é dramático dizer isso. É a mais pura verdade. Você acorda um dia e percebe que não sabe mais o que te dá prazer. Não lembra a última vez que riu de verdade, daquelas gargalhadas que doem a barriga. Não consegue identificar o que sente, porque tudo virou uma névoa cinzenta de obrigações, prazos, contas, preocupações com pessoas que talvez nem se preocupem tanto com você. Seu corpo começa a falar em sussurros, depois em gritos. A dor nas costas que não passa, o sono que não descansa, a ansiedade que aperta o peito sem motivo aparente, a vontade de chorar que aparece do nada no meio do trânsito. Tudo isso é o seu corpo, a sua alma, implorando para você voltar. E sabe o mais doloroso? Você provavelmente está cuidando de tanta gente, está sendo o porto seguro de tantas pessoas, está resolvendo problemas que nem são seus, está sendo a mãe forte, o pai presente, o filho dedicado, o amigo confiável, o profissional impecável. Está sendo tudo para todo mundo, tudo menos para você. E quando finalmente sobra 1 minuto no seu dia, você não sabe o que fazer com ele. Pega o celular, rola por horas, dorme tarde, acorda cansado e o ciclo recomeça. Não é preguiça, não é falta de força de vontade, é exaustão de quem se esqueceu que também é gente, de quem se acostumou a ser último na fila das próprias prioridades. Eu quero que você entenda uma coisa, e quero que essa ideia se acomode dentro do seu peito como uma verdade definitiva. Cuidar de si mesmo não é egoísmo. Não é luxo, não é frescura de quem tem tempo sobrando. Cuidar de si mesmo é o ato mais responsável, mais maduro e mais amoroso que existe. Porque quando você se cuida, você consegue cuidar melhor de tudo o que ama. Você se torna uma pessoa mais paciente, mais leve, mais presente. Mas antes disso, antes mesmo dos outros, você merece. Você merece simplesmente porque existe, porque está aqui vivo, respirando, lutando. Vamos conversar agora sobre o que realmente acontece quando você abandona a si mesmo por muito tempo. Os sinais que talvez você esteja ignorando. E depois, vamos falar sobre os pequenos hábitos, gentis, simples, possíveis, que podem começar a te trazer de volta. Não tudo de uma vez, não amanhã transformado em outra pessoa, mas aos poucos, como quem rega uma planta que ficou esquecida no canto. Com paciência, com carinho, com fé. O primeiro sinal de que você parou de cuidar de si mesmo é o silêncio interno virar barulho. Sabe quando você não consegue mais ouvir os próprios pensamentos sem se sentir mal?
Quando o silêncio te incomoda tanto que você precisa de música, de série, de podcast, de qualquer coisa para preencher o vazio, isso é um sinal. O silêncio é o lugar onde a gente se encontra, mas também é o lugar onde tudo o que a gente está evitando aparece. Os sentimentos guardados, as tristezas adiadas, as conversas que nunca tivemos com nós mesmos. Quando paramos de nos cuidar, o silêncio se torna assustador, porque ele nos confronta com a pessoa que estamos nos tornando. E aí, preferimos o ruído, preferimos a distração, preferimos qualquer coisa, menos olhar para dentro. O segundo sinal é o corpo cansado mesmo sem fazer nada. Você dorme 8 horas e acorda esgotado. Toma café, passa o dia e à noite mal consegue se levantar do sofá. Não é o corpo físico apenas, é a alma cansada. É o peso emocional de carregar tudo sozinho, de não permitir que ninguém te ajude, de achar que precisa dar conta de tudo. O cansaço crônico é a forma do seu corpo te dizer que você está vivendo no automático. Está funcionando, mas não está vivendo. Está cumprindo tarefas, mas não está sentindo. E o ser humano não foi feito para isso. Você não foi feito para isso. O terceiro sinal é a perda do prazer pelas pequenas coisas. Aquele café da manhã que antes te dava alegria virou só mais uma obrigação. A música que você amava agora passa em segundo plano. O abraço de quem você ama parece morno. Os dias se misturam, as semanas correm e quando você percebe, mais um mês se foi e você não tem nada para guardar dele. Isso é doloroso, eu sei, mas é importante reconhecer. Porque o prazer pelas pequenas coisas é o termômetro da nossa vida emocional. Quando ele desaparece, é sinal de que algo dentro de nós precisa de atenção urgente. O quarto sinal é a autocrítica constante. Aquela voz dentro da sua cabeça que não para de te apontar defeitos. Você se olha no espelho e só vê o que não gosta. Comete um erro pequeno e passa o dia inteiro se cobrando. Compara sua vida com a dos outros nas redes sociais e sente que está sempre atrasado, sempre devendo, sempre menos. Essa voz não é sua, sabia? Ela foi construída ao longo da vida, com pedaços de cobranças que você ouviu, comparações que sofreu, expectativas que não foram suas. E quando você para de cuidar de si, essa voz fica mais alta. Porque ninguém está ali para te lembrar do oposto. Ninguém está ali para te dizer que você é suficiente. Nem você mesmo. O quinto sinal é o isolamento gentil. Você não briga com ninguém, não corta laços abruptamente. Apenas, devagar, vai se afastando. Não responde mensagens. Adia encontros. Diz que está cansado. Cancela planos. Prefere ficar em casa, mesmo se sentindo só. Esse isolamento parece proteção, mas é, na verdade, um sintoma. É a sua energia se contraindo. É você se escondendo do mundo porque não tem mais força para se mostrar. E quanto mais você se isola, mais difícil fica voltar. Porque o ser humano se cura no encontro, no contato, na presença de quem o ama. Agora que reconhecemos esses sinais, e talvez você tenha se identificado com vários deles, eu quero te dizer uma coisa antes de continuarmos. Reconhecer não é fracassar. Reconhecer é o primeiro passo da cura. Você não é uma pessoa quebrada, você é uma pessoa cansada. E pessoas cansadas precisam de descanso, de cuidado, de gentileza, não de mais cobrança. Por isso, a partir daqui, vamos falar sobre os hábitos. Mas, por favor, não receba isso como uma lista de tarefas. Receba como um convite. Você não precisa fazer tudo. Você não precisa começar amanhã. Você precisa apenas escolher um único hábito que ressoe com você, que te toque, que pareça possível. E começar por ali. O primeiro hábito que pode mudar sua vida é o de se perguntar como está. Parece bobo, mas não é. Quantas vezes por dia você pergunta aos outros como eles estão? Quantas vezes você pergunta a si mesmo? A resposta provavelmente é nenhuma. Vivemos perguntando para todo mundo, menos para nós.
Então comece com isso. De manhã, antes de pegar o celular, antes de levantar da cama, coloque a mão no peito e pergunte: como eu estou hoje? E ouça, sem julgar, sem corrigir, apenas ouça. Talvez você responda triste, talvez ansioso, talvez cansado, talvez surpreendentemente bem. Não importa a resposta, o que importa é o gesto de se reconhecer como alguém digno de atenção. Você está se redescobrindo como pessoa, não apenas como função. O segundo hábito é o do movimento gentil. Não estou falando de academia, não estou falando de treino pesado, não estou falando de transformação física. Estou falando de movimentar o corpo de uma forma que ele agradeça. Pode ser uma caminhada de 10 minutos depois do almoço, pode ser um alongamento de 5 minutos ao acordar, pode ser dançar uma música sozinho na cozinha. O corpo guarda emoções, guarda tensões, guarda histórias, e quando ele se move, ele libera. Você vai se sentir mais leve sem entender por quê. Não é mágica, é fisiologia. É o seu corpo te agradecendo por finalmente lembrar que ele existe e que ele importa. Comece pequeno. Comece com aquilo que você consegue manter. A constância importa muito mais do que a intensidade. O terceiro hábito é o da água. Sei que parece simples demais para mudar uma vida, mas escute com atenção. A maioria das pessoas vive levemente desidratada e não sabe. Isso afeta o humor, a concentração, a energia, o sono. Tenha uma garrafa de água perto de você sempre, não como obrigação, como companhia. Cada gole é um pequeno ato de cuidado. Cada gole é você dizendo ao seu corpo que ele é importante. Cuidar do básico não é pouco. O básico é fundamento. É da base que tudo o mais se constrói. Não tente reformar a casa inteira sem ter o alicerce firme primeiro. O quarto hábito é o da alimentação consciente. E aqui eu não vou te dizer o que comer ou o que não comer. Cada corpo é único, cada história é única. O que eu vou te dizer é para você comer prestando atenção. Quantas refeições você faz no piloto automático, comendo enquanto trabalha, enquanto assiste, enquanto rola o feed? A comida é uma forma de cuidado também. Sente-se. Olhe para o que você vai comer. Sinta o cheiro. Mastigue devagar. Perceba o sabor. Você vai descobrir que come menos e se satisfaz mais. Mas, mais importante que isso, vai descobrir um momento de presença no seu dia. Um momento em que você está só com você, sentindo a vida acontecer no detalhe pequeno de uma refeição. O quinto hábito é o do sono respeitado. Não estou falando de dormir 8 horas perfeitas todos os dias, porque a vida real nem sempre permite isso. Estou falando de honrar o seu sono, de entender que ele não é tempo perdido, ele é tempo de reconstrução. Crie um ritual antes de dormir. Pode ser um chá, pode ser desligar as telas 30 minutos antes. Pode ser anotar 3 coisas que aconteceram no dia. Pode ser uma oração, uma meditação, um suspiro fundo. O sono é onde o corpo se cura, onde a mente organiza, onde a alma descansa. Quando você desrespeita o sono, está dizendo a si mesmo que não merece descanso. E você merece. Você merece muito mais do que imagina. O sexto hábito é o da limpeza emocional. Toda sujeira acumulada precisa de limpeza, e isso vale para os sentimentos também. Reserve um momento na semana, pode ser 10 minutos, para colocar no papel o que está sentindo. Não precisa ser bonito, não precisa fazer sentido, não precisa ser para ninguém, é só para você. Escreva o que está te incomodando, o que está te alegrando, o que está te confundindo. O ato de escrever organiza a alma. Coisas que pareciam grandes diminuem, coisas que estavam confusas se esclarecem. Você se torna íntimo dos próprios sentimentos. E quando você é íntimo dos seus sentimentos, eles param de te assustar. Eles passam a ser informação, não tempestade. O sétimo hábito é o do limite gentil. Aprender a dizer não, sem culpa,
sem justificativa excessiva, sem se desculpar 1000 vezes. Apenas não. Você não precisa estar disponível para todo mundo, o tempo todo. Você não precisa resolver os problemas dos outros antes dos seus. Você não precisa carregar pesos que não são seus. Cada vez que você diz não para algo que te esgota, você está dizendo sim para si mesmo. E isso no começo vai parecer estranho, vai gerar culpa. Algumas pessoas vão estranhar, vão reclamar, mas as pessoas que realmente te amam vão entender. E as que não entenderem, talvez precisem aprender a te respeitar de uma forma nova. Limites não afastam quem ama. Limites afastam quem se aproveita. O 8º hábito é o do silêncio escolhido. Aquele silêncio que antes te assustava, agora você vai começar a buscar. 5 minutos no início do dia, 5 minutos no fim. Sem celular, sem televisão, sem estímulo. Só você, sua respiração, seus pensamentos. No começo vai ser difícil. A mente vai correr. Vai aparecer aquela lista de coisas para fazer. Vai aparecer aquela conversa que ficou pendente. Tudo bem. Só observe. Não lute. Aos poucos, o silêncio deixa de ser barulho e passa a ser refúgio. Você descobre que dentro de você existe um lugar de paz que estava esperando ser visitado. Esse lugar sempre esteve ali. Você só esqueceu o caminho. O 9º hábito é o da gratidão real. Não a gratidão performática, das frases bonitas que postam nas redes. A gratidão profunda, íntima, simples. Antes de dormir, pense em 3 coisas pelas quais você é grato hoje. Pode ser pequena. O café que estava bom. A mensagem de um amigo. O sol que apareceu depois da chuva. O gesto da pessoa que segurou a porta para você. A gratidão treina o cérebro a perceber o bem. E quando você passa a perceber o bem, ele começa a aparecer mais. Não porque a vida mudou, mas porque o seu olhar mudou. E o olhar muda tudo. O olhar transforma uma vida comum em uma vida abençoada. O 10º hábito é o da conexão consciente. Isole-se do mundo virtual e conecte-se com o mundo real. Ligue para alguém que você ama. Marque um café com um amigo antigo. Escreva uma mensagem sincera para alguém que importa. Não precisa de motivo. A vida está nos detalhes da conexão. Quando você nutre os relacionamentos verdadeiros, você se sente parte de algo maior. Você se sente visto, ouvido, importante. E isso é remédio. Isso é cura. O ser humano não foi feito para a solidão prolongada. Mesmo os mais introvertidos precisam de momentos de pertencimento. Procure os seus. O 11º hábito é o da pausa real durante o dia. Não a pausa em que você troca uma tarefa por rolar o feed. A pausa de verdade. Levante da cadeira. Olhe pela janela. Respire fundo 3 vezes. Beba um copo de água. Coloque a mão no peito e sinta o coração batendo. São 30 segundos. Você tem 30 segundos. Essas microscópicas pausas durante o dia recalibram o sistema nervoso. Você vai chegar ao fim do dia menos exausto. Vai dormir melhor. Vai acordar mais disposto. O corpo agradece quando é lembrado que ele não é uma máquina. E você não é uma máquina. Você é gente. Gente sente. Gente cansa. Gente precisa parar para continuar. O 12º hábito é o do perdão diário. Não estou falando do perdão dos outros agora, embora isso também importe. Estou falando do perdão a si mesmo. Você é duro demais com você. Cobra demais, julga demais, releva quase tudo dos outros, mas de você não releva nada. Antes de dormir, perdoe a si mesmo pelos erros do dia, pelo que você não conseguiu fazer, pela palavra que saiu errada, pelo desejo que não cumpriu. Você fez o que conseguiu com o que tinha, e amanhã é um novo dia. Carregar culpa não te torna melhor, te torna mais cansado. E você já está cansado demais para continuar carregando isso. O 13º hábito é o do prazer sem culpa. Permita-se aquele banho longo,
aquele livro só por diversão, aquele filme bobo que você adora, aquele doce que você se priva, aquela tarde sem fazer nada. Você não precisa estar produzindo o tempo todo. O descanso não é prêmio que se conquista, é necessidade que se honra. A vida não é só o que se entrega para os outros. A vida é também o que se vive para si. Reserve momentos de prazer puro, sem culpa, sem justificativa, sem precisar render nada além de prazer. Isso não é desperdício, isso é vida. O 14º hábito é o da espiritualidade pessoal. Cada um tem a sua. Pode ser religiosa, pode ser meditativa, pode ser uma caminhada na natureza, pode ser olhar as estrelas. Pode ser sentar em silêncio e simplesmente existir. O importante é cultivar uma relação com algo maior que você. Quando a gente se conecta com algo que nos transcende, os problemas ganham proporção. A vida ganha sentido. As dores se tornam suportáveis. Você descobre que faz parte de uma trama imensa e que mesmo nos momentos de dor, há algo te sustentando. Esse algo pode ter qualquer nome. O que importa é que você se permita acreditar que não está sozinho neste universo. O 15º hábito é o do amor próprio em ação. Amor próprio não é frase de autoajuda. Amor próprio é gesto, é escolher comida que te nutre, é dormir quando o corpo pede, é falar com você como falaria com uma criança que ama, é comprar aquela flor para colocar na mesa, é arrumar a cama de manhã, não por obrigação, mas por respeito ao espaço onde você descansa. É lavar o cabelo com calma, é cuidar das suas roupas, é manter o seu espaço limpo. É preparar uma refeição com atenção. Cada um desses gestos é uma carta de amor para você mesmo. Ao longo do tempo, esses pequenos gestos se acumulam e você descobre que se ama. Não em palavras, em ações. Eu sei que essa lista é grande e sei que você pode estar pensando agora que é impossível, que você não tem tempo, que você está cansado demais, que talvez seja melhor deixar para a próxima semana, próximo mês, próximo ano. Eu te entendo. Mas eu quero te pedir uma coisa, com todo o carinho do meu coração. Não tente fazer tudo, não tente ser perfeito, não tente acertar de primeira. Apenas escolha um. Olhe para essa lista e veja qual desses hábitos chamou mais sua atenção, qual deles te tocou, qual deles parece, dentro do seu cansaço, possível de fazer hoje. Pode ser o menor de todos, pode ser beber um copo de água com atenção, pode ser perguntar para você mesmo como está, pode ser colocar a mão no peito antes de dormir e dizer obrigado por mais um dia. Comece por aí, não amanhã, hoje. Porque hoje é o único dia que você tem garantido. E porque cada começo, por menor que seja, é uma promessa de retorno a si mesmo. Você está voltando para casa, está voltando para a pessoa que você é por baixo de toda essa exaustão. Aquela pessoa nunca foi embora, ela só estava cansada de ser ignorada. E agora você está aprendendo a olhar para ela de novo, a escutar, a cuidar, a amar. Eu quero que você guarde uma frase no peito. Quero que essa frase fique com você como um amuleto, como um lembrete, como uma certeza. Você merece viver em paz. Não merece sobreviver. Não merece apenas funcionar. Não merece ser só útil para os outros. Você merece a paz. A paz de acordar e sentir que pertence ao seu próprio corpo. A paz de olhar no espelho e gostar de quem te olha de volta. A paz de terminar o dia sem aquele peso na alma. A paz de saber que você está fazendo o seu melhor e que o seu melhor é suficiente. Você merece, não porque produz, não porque agrada, não porque é forte. Você merece porque existe, e existir em si já é razão suficiente para ser amado, cuidado, respeitado por todos e principalmente por você. Antes de você fechar este vídeo e voltar para a sua vida, eu quero te fazer um pedido. Um único pedido. Escolha um hábito. Apenas um. Aquele que você sentiu uma faísca enquanto escutava.
aquele que ficou ressoando no seu peito, aquele que parece pequeno demais para fazer diferença, mas que você sente que pode tentar. Escolha esse e comece hoje, não amanhã, hoje. Pode ser daqui a 5 minutos, pode ser agora. Não importa quão pequeno seja o gesto, ele é o início de uma jornada inteira de retorno a você. Você vai olhar para trás daqui a 1 ano e vai se surpreender com o quanto mudou. Simplesmente porque um dia, hoje, você decidiu começar. Você é mais forte do que pensa, mais amado do que percebe, mais capaz do que acredita. E está tudo bem se hoje você só consegue dar um passinho de bebê. O importante é que você deu. O importante é que você não desistiu. O importante é que você se lembrou de si mesmo. E isso, meu amigo, minha amiga, isso já é vitória. Isso já é começo. Isso já é vida voltando a brotar onde parecia haver só cansaço. Cuide-se. Você importa. Você sempre importou. E a partir de hoje você vai começar a acreditar nisso de verdade. Boa caminhada. Eu estou torcendo por você.